Desde quando eu entrei na Igreja Católica, a pergunta mais complicada que eu vejo o pessoal me fazer é: qual a diferença entre corpo, alma e espírito? Eu já ouvi milhares de respostas, as mais variadas possíveis, e confesso que nesse tempo eu aprendi a diferença. Você é o bichão mesmo, hein, doido? O problema é saber explicar, isso é que é o difícil. E eu vou tentar fazer isso hoje, da maneira mais simples que eu descobri. Vem comigo. As teorias são as mais diversas possíveis. Tem gente que fala que alma é a parte espiritual do homem, que vai pro céu e não sei o que, e o espírito é como o Espírito Santo, e vira um treco que, nossa senhora, fica difícil de entender. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar pelo começo, porque eu acho que, seguindo a ordem lógica da teologia, você vai conseguir entender melhor. E tudo que eu tô tirando aqui, que não é da minha cabeça, eu tirei do catecismo, que inclusive está aberto aqui na minha frente para me ajudar a não falar nada errado. Vem comigo. Mano, quando a gente reza no credo Deus que criou o céu e a terra, a maioria de nós pensa no céu azul, aquele bonitinho que a gente tá vendo, e a terra, que é onde a gente tá andando, onde tem os bichos, os animais. Só que a visão teológica não é essa. Ali você tá tendo uma visão metafórica de céu e terra. O que o credo tá querendo explicar naquilo ali? Vou te explicar. Basicamente o que ele tá falando é que existem dois planos. O plano espiritual e o plano material. Vou chamar de plano aqui para ficar mais fácil de entender. Pois então, nós temos seres que são puramente espirituais, como por exemplo os anjos. Eles fazem parte do plano espiritual exclusivamente. E nós temos seres que fazem parte do plano material, dessa terra aqui. Como por exemplo, o caju. Caju, vem cá. Vem aqui, vem. Vamos lá, aparecer no vídeo. O caju, ele é do plano material, porque ele é um doguinho. Então, assim como os anjos são seres espirituais, o caju é um ser do plano material. Inclusive, tomou banho hoje e tá muito cheirosão. É não, cara? E é aqui que a coisa não começa a ficar mais complicada, mas um pouco mais refinada, porque existe um ser, e ele é o único que tem essa capacidade, que tá nos dois planos, tanto espiritual quanto material. E esse ser sou eu e você. Exatamente, o ser humano ele faz parte dos dois planos. Enquanto os anjos são exclusivos do plano espiritual e os animais exclusivos do plano material, nós fazemos parte dos dois planos, cara. Isso é incrível. E a gente pode identificar como que Deus fez isso no Gênesis. Olha só o jeito que o agiógrafo faz isso de uma maneira delicada. Ele escreveu da seguinte forma no capítulo 2, versículo 7. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra, terra material, e inspirou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Olha só a sutileza de quem escreveu, que é o que a gente chama de agiógrafo. Ele fala que o homem tem duas naturezas. Ele é desse plano material e também do plano espiritual. Só que ao invés dele usar essa rebusqueza toda de teologia, ele usa aqui uma metáfora. E ele fala que o homem veio da terra e que Deus soprou nas suas narinas o sopro da vida. Que vento é esse? Que vento é esse? A gente ficou presa ali na faculdade. Tem que pagar um almoço super caro. Basicamente, o que ele está falando é que o homem é feito de corpo e de alma espiritual. E é aqui que a coisa começa a ficar chique. O catecismo vai explicar que nós somos corpo e alma. Nós não somos uma alma que está presa dentro de um corpo temporário. E eu já vi muita gente falar, não, o corpo voltará ao pó. Então isso não importa, o importante é a alma. Isso é heresia, meu filho, isso é heresia. Sabia não? O corpo é tão importante quanto a alma, porque é os dois juntos que formam o que a gente chama de você. Você é a união do seu corpo e da sua alma. As duas têm igual dignidade e a união delas é que forma a sua natureza humana. Não pode ser! E quando o corpo e a alma se separam, é o que a gente chama de morte. E morreu. Esse é o conceito de morte para a Igreja Católica. A separação do corpo e da alma. Deu para entender até aqui, né? Só que o que não te contaram, e é o que vai deixar você de cabelo em pé, é que a alma, ela é uma realidade material. What? Exatamente. A alma é uma realidade nossa, da matéria. Então você fala, pô, Guilherme, então o corpo é material e a alma também? É isso mesmo.
corpo é material e a alma também. Porque, olha a lógica, se a morte, ela é a separação do corpo e da alma, deixa eu te fazer uma pergunta, doguinhos morrem? O meu cachorro com 20 anos partiu o irmão, o magrelinho. Tinha parado pra pensar nisso, né? Outra coisa, plantas morrem? Planta faz isso, velho. Planta faz isso. Então, se eles morrem, eles também têm alma. Por quê? Porque a alma é uma realidade material, aqui da Terra. E vão comigo, eu sei que por enquanto parece que eu tô falando heresia pra quem é mais estudado, mas vem comigo que agora eu vou separar as coisas. Vamos uma coisa de cada vez. Então você entendeu que agora a alma e o corpo fazem parte desse plano material, onde a gente tá, faz parte da nossa vida. Pois então, o ser humano, por fazer parte dos dois planos, a alma dele tem um quê a mais. A nossa alma, ela é uma alma espiritual. Espírito, para nós, no caso da nossa alma, é uma característica da nossa alma. A nossa alma pertence também ao plano espiritual. Se nós não tivéssemos corpo e fôssemos exclusivos do plano espiritual, aí sim nós seríamos espírito. Não é que nós teríamos espírito, mas nós seríamos espírito. Como os anjos são espírito, ou o Espírito Santo é espírito. Mas como nós temos as duas, a nossa alma é espiritual, ou seja, ela tem amplo acesso, tanto à terra quanto ao céu. Percebeu a lógica da coisa? Aí você pensa comigo, Guilherme, mas peraí, você tá me falando aí que então se eu morrer vai separar o corpo da alma. Só que você também falou que o que eu sou, em essência, é a união do meu corpo e da minha alma. Então significa que quando eu morrer, eu vou ficar pela metade? É isso aí mesmo. É o quê? Quando você morrer, você vai ficar pela metade, meu filho. E é por isso que na segunda vinda do Senhor haverá a ressurreição dos mortos. Por quê? Porque a sua alma precisa do seu corpo para você ser completo você mesmo. E é por isso que nós vamos ressuscitar nos últimos tempos, todos os mortos. Entendeu a lógica da coisa? Então, basicamente, o que nós temos é uma alma e um corpo. E a nossa alma, ela é espiritual. É por isso que nós falamos de corpo, alma e espírito. Mas na verdade, quando falamos de alma e espírito, estamos falando da mesma coisa. E não é que a nossa alma seja duas coisas diferentes. Não, 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 não. As duas é uma só. Nós temos uma alma espiritual. Corpo e alma espiritual. Acho que fica um pouco mais fácil de entender assim, né? Então é por isso que quando a gente morre, a gente encomenda o nosso corpo. O padre vai lá, reza diante do nosso corpo, nós velamos o corpo, porque ele tem igual dignidade como a nossa alma. E é também por isso que nós católicos tomamos tanto cuidado com o nosso corpo. Porque assim como a alma, a gente tem que preservar eles do pecado. Por isso que a gente se guarda, por isso que a gente cuida dele e a gente zela. Afinal de contas, nós somos tudo. Corpo e alma juntos. E agora, eu acho que ficou fácil para você entender. E quando te perguntarem, você já vai saber mais ou menos qual que é a diferença de corpo, alma e espírito. E aí, antes que me perguntem, sim, só o homem possui alma espiritual. Os outros animais possuem almas sensitivas, vegetativas, mas alma espiritual somos só nós que temos. Inclusive, tem como saber qual a diferença entre uma alma espiritual e uma alma sensitiva. Só que isso ia gastar muito mais tempo e eu acho que já tá bom por aqui. Se você quiser, dá o like nesse vídeo, se inscreve e manda no comentário: Guilherme, eu quero esse vídeo com essa separação pra eu poder entender direito, pra eu poder entender mais, beleza? Então vem comigo e se você quiser aprender mais sobre catequese, eu queria te convidar toda segunda-feira a se encontrar com a gente no Catequese com Farofa. É de graça, 12h15, você tá lá almoçando e tá lá aprendendo catequese com a gente. Vem comigo que vai ser top, fechou? Não se esquece de se inscrever no canal, um beijo no coração e tchau!